fala dos bacilos gram-positivos não formadores de esporas, a gente tem Corynebacterium, Listeria, tá? Erisipela e Nocardia. São patógenos, tá? Relacionados a esse capítulo que é de interesse clínico. Aí. Decidam-se. Não, tá bom assim. Daqui a pouco eu vou começar a dançar. Vira uma rede e liga pra tá. Bora aqui. Microbiota normal. Lembram do capítulo 9 que vocês fizeram trabalhinho? Sim. Faz a menor ideia também que vocês escreveram lá. Foi do 10, doutor. Hã? 10, verdade. 10. Houve um equívoco da microbiota. Vamos aqui. Quando a gente fala relacionado a este capítulo, tá? A Corynebacterium, tá? Propínio, estão presentes na pele e mucosas, tá? Corynebacterium diphtheriae, tá? Provoca difteria. Listeria monocytogenesis, tá? E Erisopela monocytogenesis. Enfermidades em humanos e animais. Nocardias, tá? São patógenos em pacientes imunodeprimidos. Bem simplesinho. Nós vamos ter que saber esses nomes das bactérias. Ai, menina. Começa a chamar seu marido com um desses nomes. Você se adaptando. Suas É o mais amigas. difícil pra chamar ele. Quando você se estressa, você fala ele completo. Eita, igual falar meu completo. Aham, que nem mãe. Quem tem filho aí, começa a chamar essa criança pelos nomes, tá? Nesse capítulo a gente tem duas subdivisões. A gente tem as bactérias coriniformes, tá? E a gente tem as não esporuladas em geral. As coriniformes, característica, ela é irregular, tá? Em geral apresenta formato de palilho de tambor, com aquelas baquetinhas, né? Alto conteúdo, tá? De guanina e citocina. Isso aqui é importante pra gente? Não, Genética. só em perguntar amarelo. Só coloquei ali porque Satanás gosta de agir na vida do Satanás. Tá aqui também, tá? É que tá no livro. Gêneros principais. Corynebacterium, tá? Desse capítulo é o que nos chama mais a atenção. A gente tem outros. Micobactérios a gente vai acabar vendo também, tá? Tem um capítulo só específico para eles, que é o causador da lepra, da tuberculose, tá? Então a gente tem uma parte só para eles, tá bom? Então, dentro desse capítulo, que eles também são coriniformes, a gente tem de interesse Corynebacterium, tá? São não esporadores. Diferenciação, algumas cepas são aeróbias, tá? Mas, tá? A maioria é anaeróbia, tá? Estamos falando de bacilos, tá bom? Outros grãos positivos não esporulados a gente tem como formas mais regulares, em geral somente formatinho de um bastonete, tá? De um bacilo. Baixa concentração de guanina e citocina, relevante pra gente, tá? Gêneros principais que a gente tem, tá? Que não são coriniformes, a gente tem Listeria e Erisipela. Olha que bonitinho, tá? Aqui é uma lâmina, né? São bacilos da Corynebacterium. Tá vendo que eles têm um formato totalmente irregular, eles não seguem um padrão uniforme, né? Então eles não têm uma coisinha bonitinha. Entrando na Coryneo, tá? Corynebacterium diphtheriae, sua morfologia são bacilos, tá? Características definitivas: tumefação irregular na extremidade. Quer dizer o quê? Quando a gente olha a lâmina aqui, as pontas vai ter uma bolinha, tá? E não tem um padrão. Vocês podem olhar ali na lâmina, tá? Cada bacilo tem um aspecto diferente, tá? Vai apresentar uma bola um pouco maior, uma bola um pouco menor, tá? Às vezes apresenta duas bolas grandes, às vezes uma só nas extremidades. Então ele não tem uma uniformidade, tá? Ele vai apresentar essa tumefação, esse aumento, tá? Numa das extremidades, mas não tem essa uniformidade. Grânulos metacromáticos, tá? Quando a gente faz o processo da coloração, que a gente consegue visualizar, a gente vai ver dentro desse bacilo, tá? Esse aspecto. Mas aqui para teoria, tá? Não é tão importante. Isso daí a gente visualiza lá na prática. Tinção de Gram, são bacilos gram-positivos, tá? São cultivados em agar-sangue, principalmente, tá? Mas a gente pode utilizar telurito, tá? De potássio. Mesma coisa. Bacilo gram-positivo, ele é catalasa positivo, anaeróbio, tá? Não móvel. Existem 4 tipos: graves, mites, intermédios, tá? E biofático.
Não forma esporas nem filamentos e apresentam granulações retas. Toxigenicidade e conversão. Controle genético, tá, da toxigenicidade controlada pelos genes, tá, bacteriófago. Invasibilidade controlada pelos genes, tá, bacterianos. Patogenia da Corynebacterium causa enfermidade causada, difteria respiratória ou cutânea. Transmissão, gotículas de secreção respiratórias ou contato direto. Então a gente precisa, tá, ter o contato com alguém contaminado, porque se a pessoa de forma indireta a gente não pega, porque a gotícula não vai ficar em suspensão por muito tempo, tá? Localização, a gente tem presente na mucosa respiratória, em feridas cutâneas. Toxina da difteria, tá? É o polipéptido termolábio, então quer dizer o quê? Que ele resiste a altas temperaturas, mas é eliminado aonde? Na autoclavagem, tá? Fragmentos dessa toxina se dividem em dois, fragmento B e fragmento A. Fragmento B, a gente tem o domínio do receptor e translocação, fragmento A inibe a síntese de proteína. Daí a gente tem o mecanismo de ação dessa toxina, que é o que vai causar a sintomatologia do meu paciente, tá? A gente começa com a união do receptor, então o fragmento B se une à proteína de membrana dessa célula. Segundo, endocitose, internalização mediada por receptor. Terceiro, translocação, acidificação, tá, da endossoma, cria um canal para o fragmento A. E por último, a gente tem a inibição da síntese proteica, que vai gerar em dois fragmentos. Fragmento A, inativa o fator, tá, de elongação mediante, e o resultado, tá, cesse da síntese proteica. Como resultado disso daqui, a gente tem isso daqui, tá? O efeito da toxina. Necrose tissular devido ao cesse da síntese de proteína, certo? E ele pode ser também classificado como uma neurotoxicidade, tá? Afetação do sistema nervoso, porque ele vai estar provocando isto no sistema nervoso. Fácil? A Suzuki é apavorada aqui. O amarelinho é o foco, né? Hã? O livro amarelinho é o foco. Não sei, eu não enxergo cores. Daltônico. Viu? Ó, tá tudo verde aqui. Aqui. Como que a gente vê em relação da difteria, tá? Respiratória. Formação de pseudomembranas, tá? O período de incubação a gente tem de 2 a 6 dias, tá? Da contaminação. Vai provocar necrose do epitélio, resposta inflamatória. Pseudomembranas, tá? Grisáceas sobre amígdalas, faringe ou laringe, composta por fibras, tá? Eritrócitos e leucócitos. O que é pseudo? Uma falsa. Tá? Então é uma falsa membrana que vai formar, certo? Consequências, hemorragia, tá? Ao tentar remover as pseudomembranas, porque elas vão estar aderidas. Inflamação e edema em gânglios linfáticos do pescoço, tá? Coelho proconsular. A pessoa ficou, acho que é pescoço de touro, coelho de touro, tem um nome diferente, agora eu não lembro de cabeça, tá? Que a pessoa fica com um coelho encurtado, tá? Efeitos sistêmicos da toxina: lesão, tá? À distância, miocardites, degeneração e necrose do músculo cardíaco, dano hepático e renal, inflamação gráfica e necrose tubular, hemorragia em gânglios suprarrenais, tá? Neurotoxicidade, a gente tem desmielinização dos nervos, paralisia do paladar blando, tá? Músculos oculares e extremidades. Só diversão, né? Aqui. Tudo assim. Só coisa gostosa. Ótimo. A cutânea, tá? Então, esse lado todo aqui, a gente está falando da respiratória, tá? A cutânea, a gente tem a prevalência mais comum em regiões tropicais, tá? Casos reportados em climas, tá? Templados, que são pacientes que fazem uso crônico, tá? Consumo de álcool, geralmente são pacientes que a gente fala que estão em vulnerabilidade social, tá? São pacientes que vivem na rua, tá? Então eles têm esse consumo e eles estão expostos mais a isso, principalmente a cutânea, tá? Então sempre que vocês forem atender um andarilho, uma pessoa que vive em condições, tá, precárias na rua,
Veio com uma lesão, tá? A primeira coisa que a gente pensa sempre vai ser difteria cutânea, tá? Porque é a mais predominante para eles. Porque essa lesão na pele, a gente sempre vai ver essa úlcera. Não sei se todo mundo consegue visualizar aqui, tá? O paciente sempre vai apresentar essa úlcera com a borda bem delimitada, tá? O núcleo dessa úlcera sempre é um núcleo vivo que a gente fala, porque algumas úlceras elas ficam necróticas no meio. Nesse caso ela não fica necrótica, é uma úlcera viva, porque a gente vê o tecido perfeitinho ali. Se você, né, lesionar ali dentro, vai sangrar dessa úlcera. Algumas não sangram, mas nesse caso sempre vai sangrar. Por isso que o paciente sempre vai estar sujo, tá? Com sangue, porque ele de deitar, de encostar em algum lugar, leishmaniose. sempre vai. Hã? Leishmaniose também dá desse jeito aí, não é? Sim, só que a leishmaniose, a borda é diferente. Tá? Características, tá? Uma membrana sobre a ferida infectada, absorção leve de toxina com efeitos sistêmicos mínimos, tá? Imunidade, a absorção da toxina favorece a produção de anticorpos à antitoxina. Por isso que ele não vai apresentar esta sintomatologia, ele vai ficar somente com a lesão, tá? Aqui, bom, tá? Então o paciente sempre vai vir com essas lesões, tá? São bem características, principalmente pacientes de vulnerabilidade, porque é muito comum, infelizmente, a difteria cutânea, tá? As pseudomembranas, como se formam, tá? O coelho que eu falei pra vocês, pescoço em touro mesmo, tá? Aqui, ó. Tá? Fica encurtado e fica mais grossinho, tá? Então, dificulta a mobilidade também. Se um dia pegar esse, eu tô lascado. Virar uma pessoa. Como a gente visualiza as pseudomembranas nas amígdalas, é diferente de uma placa. Vocês já viram placa na garganta? É diferente, tá? De uma placa que a gente fala, tá? Ela forma numa extensão maior e você vê que a textura é diferente, tá? Essa pseudomembrana é uma textura mais mucoide, tá? É uma coisa que você parece que você consegue puxar ela. A placa você não consegue puxar, tá? Então ali você consegue puxar, só que se você puxar, porque ela é fibrosa, essa pseudomembrana, se você puxar você vai sangrar, tá? Então por isso que você não pode fazer essa extração manual, tá bom? Sinais clínicos da difteria: o paciente vai apresentar dor de garganta, febre, tá? Inchação da parte do pescoço, porque ele afeta os gânglios linfáticos, tosse seca, tá? E membrana branca, que vai ser a pseudomembrana formada, tá? A transmissão por vias aéreas, tá? Contato direto e gotículas, aonde essas gotículas passaram, se você tiver contato, tá? Com essa gotícula fresquinha, vai se contaminar também, tá bom? Clínica da difteria: início dos sintomas, tá? O paciente apresentar uma dor de garganta e febrícula, tá? Que é uma febre baixa. Progressão, prostração, tá? Dísnea e obstrução da membrana. Risco de asfixia, tá? Se não tratado rapidamente. Intubação ou tracostomia, tá? Em casos mais severos. Complicações cardíacas: irregularidade do ritmo cardíaco, tá? Por causa da miocardite. Neurotoxicidade, dificuldade visual, de falar, deglutir e movimento de extremidades. Sintomas tendem a desaparecer espontaneamente. Tá? Variante da difteria: graves e mites. Tá? A variedade graves tende a causar enfermidades mais graves. Olha o nome sendo sugestivo, né? Todas as variedades podem produzir sintomas similares. Provas diagnósticas. Tá? Confirmação clínica, relevância epidemiológica, não retrasa o tratamento, né? E o quadro clínico sugestivo da difteria. Amostras: prótese do nariz, tá? Faringes ou lesões suspeitas. Fazemos cultivo e tinção, tá? Tinção com azul de metileno, tá? Ou coloração de grã direto, que é a mais comum utilizada. Cultivo no agar-sangue. Temos outros meios também, mas o agar-sangue é mais utilizado por ser mais comum, tá? Presente. Provas, tá? Da toxigenicidade. A gente tem ELIP modificado, tá? Antitoxina em disco de papel, blandas, tá? Principais indicam a toxigenicidade. PCR, tá? Detecção do gen, tá? Da toxina, útil nas amostras iniciais. Vamos falar de PCR. A partir de agora, quando eu falo PCR aqui, tá?
Eu não estou falando de proteína C reativa. Proteína C reativa, que Cadeia é só polimerase. PCR, tá? É um marcador inflamatório. Reação Tá? cadeia polimerase? Cadeia de polimerase, tá? Esse daqui. Aqui a gente tem que especificar, tá? Só PCR aqui. Eu colocaria PCR com a minha suspeita, tá? Qual que é a minha suspeita? De difteria, tá? PCR eu posso especificar para a toxina da difteria, que a gente tem as duas fragmentações A e B, tá? Ou eu posso colocar direto para, tá, o micro-organismo, Corynebacterium diphtheriae, tá? Porque daí ele vai investigar direto os genes específicos dali, tá? ELISA também, detecção da toxina, tá? E tira de imunocromatografia, para detecção rápida da toxina também. Esse daqui é mais utilizado porque ele demora 15 minutos para ficar pronto, tá? Então, os laboratórios em gerais têm, a gente consegue fazer rapidinho. Interpretação dos resultados, cultivo positivo mais PCR positivo, adivinha? Confirmação da difteria, tá? Cultivo negativo e PCR positivo, provável difteria, especialmente depois, tá, de antibiótico terapia. Então, se a gente inicia o tratamento, tá, antes de fazer a coleta, o nosso cultivo sempre vai vir negativo, tá? Tratamento, tá? O objetivo, suprimir a produção da toxina com antitoxina, eliminar as bactérias com antibiótico, tá? Dose da antitoxina, vocês não precisam gravar, tá? Essa parte de posologia, aqui não, vocês precisam saber que existe e saber que isso que é utilizado, tá? Antibióticos, tá? Penicilina com macrólicos, tá? Penicilina, por isso que a gente brinca que bezetacil resolve tudo, porque praticamente, se vocês pegarem tudo que a gente estudou, né? Penicilina, 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 facilita, né? Medidas de controles, isolamento do paciente com difteria, devem ser isolados, tá? Tratamento de portadores, antibióticos para reduzir a eliminação bacteriana, vigilância, monitoramento dos brotes, tá? E mantenimento de alta taxa de vacinação. A gente sempre isola o paciente porque o contato direto transmite. Então a gente tenta controlar essa disseminação isolando o paciente. Interna ele, deixa ele isoladinho até fazer o tratamento para parar a contaminação. Tuberculose depois estão tendo isolamento de vários transmissores. Porque teria mais ou menos um ponto. Não, a gente fica em isolamento enquanto a gente está fazendo a antibiótico terapia, tá? A tuberculose, ela tem a fase bacilífera, tá? Que é a fase que o bacilo está saindo, tá? Pelas gotículas, porque a tuberculose, ela tem as fases dela, tá? Então, quando a gente tem essa fase inicial, a gente chama o paciente de bacilífero. Enquanto o paciente está nessa fase de bacilífero, a gente não pode deixar ele fora. A gente tem que deixar ele em isolamento porque ele está transmitindo. Por mais que você já iniciou o tratamento, ele continua na fase de bacilífero. Aqui não, aqui eu iniciei o tratamento, com 24 horas depois, eu já consigo suprimir, mas a gente mantém ele isolado até concluir o tratamento, tá? Porque aqui no máximo uma semana a gente já libera. Por quê? A lesão, a úlcera principalmente, que está presente no paciente, tá? Ela está exposta às outras contaminações também, tá? Porque é uma lesão, então você pode agravar aquilo ali no hospital, porque a gente está falando do ambiente hospitalar, né? Ambiente hospitalar a gente sabe que tem tudo, né? Então quando você deixa o paciente isolado, não é só porque ele pode transmitir, é porque ele também pode, tá, receber alguma coisa também, tá? A diferença é porque aqui começou o tratamento, já para a transmissão. Tuberculose não. Hã? Tuberculose é divertido. É 6 Aula meses. de tuberculose, o tratamento é 6 meses. Se você falha um dia, você tem que começar do zero. Né? É divertido tuberculose. Meu avô tava com tuberculose. Meu avô tava com tuberculose. Eu no internato eu tive, não sei se vocês conhecem a doutora Ana aqui da histologia. Uma morena, né? A gente fez internato junto, tá? E quando a gente estava na rotação de APS, né, que é postinho de saúde, a gente estava atendendo, tá? Tava eu, ela e tinha mais um com a gente, né? Marido da doutora Blanca, que dá eletro, não sei se vocês conhecem de ser. Tava nós três, atendendo o paciente. Chegou um de Concepção. Veio, a gente começou a atender.
Aí a gente revezava, cada uma atendia 1 hora e eu ficava sentado ali no consultório, né? Tinha consultório pra todo mundo. Aí tá atendendo. Daí tava o Roberto atendendo, ele da blanca. Daí a gente começou a se olhar. O homem foi falando, parecia que ele tava lendo na internet, no Google, não sei, no livro, a sintomatologia da tuberculose. Comecei com isso, evoluí, mas tudo sem máscara. Aí, na hora que ele foi falando, não, assim. Procurando. Foi, meu Deus, eu nem aguento segurar o fôlego porque eu sou obeso. Agora que eu vou fazer aqui dentro, uma salinha desse tamanhozinho, pequenininha. Falei, meu Deus. Aí, mas a gente se olhando assim, os três, né? E olhando pro paciente, né? Tipo, Ele chega na cerca. aí, gente, o senhor não consultou lá? Não, eu consultei. Aí ele me abre a sacolinha dele assim e tira tomografia, raio-x, Já andou pra o todo lado. laudo da baciloscopia positivo, Meu Deus. o encaminhamento de uma médica para internação aqui, só que ele não acreditou nela porque ela era mulher. Meu irmão, nós esculachou aquele homem, eu falei, o senhor me passou tuberculose. Nós falamos um monte. Ele, em real, ele não acreditou na doutora porque era mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. E ele falou. Tinha que deixar ele morrer. Não sei que satanás aconteceu com esse demônio aí. Deixar ele morrer e falar assim, e acontece, só pra não. uma enfermeira mulher não cuidar dele. E Deixa ele acontece, não tem, tipo assim, não é como isso aqui não, infelizmente, tá? Aí a gente pegou, ficou se olhando assim, daí eu falei assim, mas por que o senhor não foi pro hospital se o senhor tá com encaminhamento para internação? Aí ele, como é que a gente vai confiar, doutor? Aí ele virou para a doutora Ana e falou assim, não, nada contra a senhora, assim, mas aqui não passa tanta confiança quando é mulher, né? Nossa, eu queria morrer. Aí de novo, nós três assim. Do laboratório. Ele tem algum problema? Eu falei, sabe o quê? Eu falei, só um pouquinho, senhor. Aí nós largou ele sozinho no consultório, chamou a ambulância e mandou ele direto pro hospital para internação. Meu Deus. Porque, e os três contaminados. Aí na minha cabeça eu já tinha tuberculose, eu já tinha começado a ter suspeita. Gente, eu sou hipocondríaco. A Ana também é hipocondríaco. O Roberto também é hipocondríaco. A gente não sabia que os três eram hipocondríacos. Quando a gente deixou o paciente lá dentro e fechou a porta, a gente ficou os três. Falei, meu Deus, eu tenho tuberculose. Aí mais hipocondríaco que nós é a doutora Blanca, a mulher do Dr. Roberto, tá? Porque ela foi na clínica de máscara, levou uma muda de roupa pra ele lá, levou profilaxia pra gente tomar, tá? E pra quando ele chegasse em casa era pra ele tirar da roupa que ele tava lixo, tá? Ela bem clara, assim, pra jogar na clínica já, a roupa fora. Ela levou uma roupa pra ele trocar lá, e quando ele chegasse em casa a orientação era ele trocar de roupa que tava no portão, uma outra roupa lá de dentro. Eu falei, gente, eu sou hipocondríaco, mas essa me ganhou. Porque... E ela nem teve contato com ele, mas ela também tomou profilaxia. Assim, vocês perceberam, eu não gosto muito de contato físico, sei que eu sou meio hipocondríaco de pegar doença, alguma coisa, né? Daí, por mais que não tenha um físico perfeito, né? Daí eu me cuido mais ainda como hipocondríaco. Tuberculose, na realidade não. Não, ela é mais agravante nos pacientes que têm essa vulnerabilidade imunológica, né? Mas a tuberculose, qualquer um está suscetível à tuberculose, só que a gente precisa ter um contato direto com alguém contaminado para ter. Hã? Aí não tem jeito. Tanto que todo profissional da saúde, a grande maioria, já teve contaminação por tuberculose. Porque a gente atende o paciente sem saber se está, né? Então o paciente nessa fase bacilífera, às vezes ele está no início da fase bacilífera e ele não sabe dessa transmissão. Por isso que ele não usa máscara e acaba transmitindo para muita gente. E a gente nesses atendimentos, por isso que é indicado sempre fazer atendimento de máscara, tá?
Pegam coisas da Covid, tá? Coisas boas da Covid, tá? Higiene, tá? Se lavem bem, lavem as coisas de vocês, tá? Uso de EPI, porque são coisas que a gente sempre tem que preconizar, porque sim ou sim você sempre vai acabar tendo contato com alguém com tuberculose, tá? Positivos. E aqui no regional, falo para vocês, não sei se vocês vão acompanhar plantão aqui, tá? De vez em quando vocês podem ir na urgência daqui acompanhar. Cuidado com os pacientes que estão internados no corredor, tá? Não no corredor na hora que você entra na urgência, nesse corredor principal. O corredor à esquerda, passando a emergência. Geralmente eles deixam os pacientes, eu não entendo a lógica, não sei, por Deus. Eles deixam todos os pacientes de tuberculose, tá? No corredor. Pra passar lá e levar embora. Não, já perguntei, ninguém soube me responder o porquê, tá? Então, quando vocês forem no hospital acompanhar, tem paciente ali fora, tá? É paciente de transmissão, tá? Então, é paciente que não era para estar ali, era para estar realmente isolado no quartinho, mas não tem o quartinho e botaram no corredor, tá? Então, quando vocês forem acompanhar plantão no hospital ali, fica ligado com aquele povo que está ali, né? Evita aquela zona, tá? Se você não quiser se contaminar, tá? Avisa porque ninguém avisa. Todo mundo libera para vocês irem para o hospital, mas ninguém avisa vocês que aquele pedacinho ali é da contaminação, né? Deixa para os internos, para os médicos plantonistas irem para aquela área ali para vocês evitarem se contaminar, tá? O que eu falo? Não, eu falei que se o professor está voltando, volta sempre para a Tá voltando? Ai, será? Não vi não. Ai, será que tem? Será se? Será se dessa vez vai? Quase que me mata primeiro. Quase que eu não aguento. Bora, tranquilo essa parte? Tranquilo da tuberculose? Intervalo. Tá? Coríneos não lipofilas, tá? A gente tem a coríneo ulcerans, tá? Pode portar gene da toxina da difteria e a gente tem a coríneo pseudotuberculoses, raras vezes patogênicas em humanos, mais comum em animais, em mamíferos, tá? A gente só vai ter essa contaminação se a gente consumir a carne contaminada, tá? Outras espécies, a gente tem xeroses, estranda, tá? Mas pra gente não é relevante. Importância clínica, a gente tem estrantes, infecção respiratória nosocomial. Quando a gente fala nosocomial, estou falando de infecção hospitalar. Toda vez que vocês ouvirem nosocomial, é infecção hospitalar, tá? Gravem isso que vocês vão ver muito na vida de vocês, tá? Minutíssimo, tá? Isolamento comum, porém poucos casos documentados de enfermidades, certo? Então aqui a gente tem, pode focar em duas, né? O difterae, tá? E o estriapo, que provoca infecções hospitalares. Corynebacterium, tá? Lancera, espécie clave, tá? Essa parte aqui, tá? Vai com Deus. Tá? Tranquilo, coríneo? Podemos passar para a listéria, tá? Listéria monocitogênese, tá? Resistência ambiental, sobrevive a temperatura de refrigeramento, 4 graus Celsius, então baixa temperatura para ela, tá? É tranquilo. Tolerância a pH baixo e alta salinidade, tá? Que a grande maioria das bactérias não suporta, ela suporta. Transmissão principal através de alimentos contaminados. Está muito relacionado à contaminação de leites não pasteurizados, tá? Queijos e produtos lácteos não pasteurizados, certo? Então, por que a gente não tem queijos com alta concentração de sal? A gente não tem queijos com baixa concentração de pH, tá? Então, eles estão bem relacionados a essa parte de consumo de leite e alimentos derivados de leite, tá? Que não foi pasteurizado. Professor, então quer dizer, se tiver muito sal no leite, vamos supor que ele não foi. Não, a bactéria
bactéria ela suporta baixo pH e alta concentração de sal. Então, a gente não tem vários tipos de queijos, né? A gente não tem queijo que é neutro, que é aquele queijo que você só sente a textura, né? Que não tem o sabor em si, marcante, porque o que dá o sabor marcante do queijo é a concentração de sal nele, né? Parmesão, queijo parmesão é rico, né, em concentração de sal, tem alto teor de sal, né? Então, se você compara ali um queijo cottage, vocês conhecem queijo cottage? Já ouvi Né? Quem não falar. conhece queijo cottage, nós que é pobre chamamos de ricota. Ah, tá. Esse eu conheço. Conhecemos. Mas pobre Falando o chama de nome, ricota, né? falando esse nome assim, a gente já Comprando ricota é conhece. mais barato que comprar com o nome que é cottage. É o mesmo queijo, tá? Ele tem baixa concentração de sódio, né? Ele é mais úmido, né? E tem baixa concentração de sódio. E o outro, que nem o parmesão, ele já é mais seco, né? E ele tem alta concentração de sódio, tá? Então, Que a tanto gente faz gosta. qual seja o queijo, tá? Desde que ele não seja, tá, pasteurizado, que ele seja de um leite não pasteurizado. Quando ele é pasteurizado, a gente minimiza o risco de contaminação, tá? Praticamente zero, tá, com a pasteurização. Então, tem que ser sempre alimentos contaminados. Então, não importa qual seja, mas ele está muito relacionado ao consumo de leites e queijos, tá? Essa bactéria. Características morfológicas: é um bacilo curto, gram-positivo, não formador de esporos, tá? Característica do cultivo: a gente cultiva em agar-sangue, tá? E ele é anaeróbio facultativo, certo? Identificação da listéria: característica clave, motilidade à temperatura ambiente e produção de hemolisina. Classificação antigênica da listéria, tá? Sorotipos se baseiam em antígenos O, tá? E H. 13 sorovalentes, né, conhecidos, sorotípicos predominantes. 1, 2A, 1, 2B, 4B, tá? Mais de 95% das cepas humanas. Olha que divertido, né? No caso, essas três é mais de 95%. Então, quando a gente fala das cepas predominantes, tá? A gente está falando dessas três. O sorotipo 4B, principal causante de buracos epidemiológicos transmitidos por alimentos. Então, a gente tem três, tá, sorotipos de listérias. Dentro desses três, a gente tem um que é de maior predominância, que é o 4B, né? Patologia da listéria: entrada no organismo através do trato digestivo, tá? Por ingestão de alimentos contaminados. Adesão, tá? Proteína da adesina facilita a fixação das células, tá? Hospedeiras. Internalização, tá? Internaliza A e B, interatuam com a cadeína E, promovendo a fagocitose. Escape do fagolissossoma, tá? Listerolicina O, tá? Lisando a membrana do fagolissossoma, fazendo com que ela sobreviva. Ela é fagocitada, ela destrói A quem ia membrana matar ela sai de fora. dentro para fora, tá? Olha que inteligente, né? Super. Manifestações clínicas da listéria: formas perinatais, granulomatoses, tá? Infecções no útero, septicemia neonatal, lesões pustulantes, tá? Granulosas, em múltiplos órgãos, alta mortalidade antes e depois do parto, síndrome do início tardio, meningites, tá? Nascimento e terceira semana de vida, sorotipo 4B mais comum, tá? E alta taxa de mortalidade. A gente sempre tem associado o caso de listéria, tá? Em gestante, tá? Gestante tem uma imunossupressão, tá? Relativa à gestação. Então, a gente sempre tem essa contaminação em gestantes. A gente tem um risco de afetação do feto, neste caso, tá? Listerioses em adulto, pessoas sanas, é assintomático ou provoca gastroenterites, tá? Febril leve. Sintomas de 1 a 3 dias. Sintomas: febre, escalafrios, cefaleias, mialgias, que é dor muscular, dor abdominal e diarreia. Imunodeprimidos, tá? Pode ser afetado com meningoencefalites, bacteremia, infecções focais, tá? Listerioses, causa mais comum de meningites neste grupo. Tranquilo até aqui? De boa? Tá? Listerioses, tá? A gente tem diversos alimentos, tá? Qualquer alimento contaminado por listéria, tá?
Entra. Predominância a gente tem, tá? Leites não pasteurizados e carnes processadas, tá? Diagnóstico da listéria. Cultivo. Hemocultivo e líquido cefalorraquídeo, dependendo da sintomatologia do meu paciente, tá? Vai ser a amostra que eu vou utilizar. Se eu não tenho uma sintomatologia de meningite, que é no caso dos imunodeprimidos que provoca mais isso, tá? Aí eu não vou coletar o líquor do meu paciente. Aí eu pego somente o sangue do meu paciente, faço um hemocultivo, tá? Apresentação clínica, meningite por listéria, gradual e fulminante, tá? Ela é, o arrasto é garantido, né? Para cima, para baixo, vai depender do sabido. Tratamento, a gente tem antimicrobianos efetivos, ampicilina, eritromicina, tá? Trimetoprim, tá? São os mais utilizados neste caso. Vai depender da clínica, tá? Comum, ampicilina, ou hélio, certo? Estou falando de meningite, aí já estou falando do combo, tá? Combinação recomendadas, tá? Ampicilina e genta, tá? Essa ampicilina e genta é muito utilizado no caso de contaminação de criança, tá? Ampicilina e genta é no tratamento de sepse neonatal, tá? Faz parte do protocolo tanto paraguaio, brasileiro e espanhol no tratamento de sepse neonatal, amp e genta, tá? Então, sempre que a gente tem uma criança, tá? Esta é a combinação recomendada. Alternativas, tá? Para alérgicos à penicilina, trimetoprim, certo? Daí a gente já ignora esses dois primeiros aqui. Então, se no meu caso clínico o paciente fala que é alérgico à penicilina, opa, das duas primeiras opções eu não uso, parto para a minha terceira, tá? Antimicrobianos não efetivos, cefalosporinas e fluoroquinolonas, tá? Imunidade da listéria, tá? Mediada por células. Grupos de risco: gestantes, tá? Idosos, pacientes com SIDA, linfoma e transplante de órgãos. São pacientes classificados com imunossupressão, tá? Transferência da imunidade. Linfócitos, tá? Sensíveis não no anticorpo. Resumo da listéria, forma clínica, perinatal, tá? Em adultos, o diagnóstico através do cultivo e líquor, tá? Pode ser tanto o hemocultivo como o cultivo direto do meu líquor. Tratamento, ampicilina como fármaco principal, tá? Trimetoprim como alternativo. Ah, para palestra. Então, como eu entrei agora, eu não sei nada de meningite, né? Os caras que eu aula de hoje, eu consegui entender. Mas essa meningite, essa bactéria, tem várias bactérias que podem causar meningite. Eu não entendi lá, né? Qualquer bactéria pode provocar meningite. Vai depender se tem afetabilidade das meninges, tá? Se vai contaminar o sistema nervoso central. Aonde a gente tem o sistema nervoso central? Tá? Onde está localizado o nosso sistema nervoso central? Sério? Crânio, coluna, né? Não é nosso cérebro, nossa coluna, nossa espinha? Sim ou não? Sim. Meningite, tá? É uma inflamação das meninges. As meninges, elas recobrem o sistema nervoso central. Então a gente tem presença de meningite, tá? De meninges, perdão, tá? Acompanhando o nosso sistema nervoso central, então sempre vai estar. Quando eu falo meningite, a gente está falando de uma clínica, tá? Toda patologia começa. Quando a gente fala meningite, todo mundo já pensa, tá? Febre, tá? Não consegue mover o pescoço, né? Já ouviram essa? Essa paciente, não consegue movimentar o pescoço, meningite. Mas meningite começa, gente. Meningite, a clínica típica dela, o paciente tem essa retração do pescoço, que ele não consegue ter a movimentação. Mas no início da meningite, quando ela está apresentando sintomatologia, o paciente ainda consegue movimentar. Mas ele já tem meningite, tá? Nada mais é do que essa inflamação do sistema nervoso, tá? Então, quando eu falo de meningite, qual é a clínica típica, tá? Qual é a... Clínica não, perdão. Os critérios de inflamação que a gente tem,
tá? Então, tendo imuno. Já tiveram critérios de inflamação? Não. Dor, calor, Calor, rubor. Não, esse daí. rubor. Foi em inglês. Esse daí de inglês. Nós tivemos em inglês. Aula de inglês ele fala bastante. Vou agradecer o Laírtes. Dá um soco no Giovanni. Vamos lá. Hã? Não, a Alicia Se Fredusa a gente aplica. faz para atendimento, tá? Dor. Meu paciente com meningite sempre vai se queixar de dor de cabeça. Sempre vai ser uma dor de cabeça intensa que não passa com o uso de medicação. Você pode tomar qualquer medicação, não vai passar. Não sei se é só em crianças ou em adultos também, mas na verdade a dor de ouvido é mais comum em crianças, né? Geralmente ela pode ter meningite porque inicialmente ela teve essa infecção no ouvido, né? Sim. É que criança é mais comum por otite não tratada, né? Daí criança é mais comum, uma das principais causas é a otite não tratada, que evolui para meningite. Por isso a associação em crianças com dor de ouvido. Mas nem todos têm associação, tá? Então, dor dos critérios da inflamação, no caso da meningite. Meu paciente sempre vai apresentar uma dor de cabeça intensa, tá? Que não passa com o uso de medicação, tá? Rubor. O que é rubor? Vermelhidão. Eu consigo abrir o crânio do meu paciente, olhar as meninges. Vou olhar, deixa eu abrir aqui. Tá vermelhinho. Consigo? Não consigo, tá? Rubor, nem sempre a gente consegue aplicar esse critério de inflamação, tá? Quando a gente não consegue visualizar. Quando a gente fala de uma inflamação de uma parte interna, a gente não consegue visualizar. Então, se os outros critérios de inflamação deram positivos, esse eu também classifico como positivo. Então, rubor, até o momento eu não posso classificar como positivo, porque eu só tenho um critério, que é a dor, tá? Calor. Meu paciente com meningite sempre tem febre, tá? A febre, ela inicia com uma febre baixa, permanente, ela vai evoluindo. Pacientes com quadro de meningite apresentam pico febril. Quando o paciente apresenta pico febril, ele convulsiona, tá? Tranquilo? Até aqui? Dor, calor, rubor, tumor. O que é o tumor? Não, seria um edema. Edema, tá? Quando eu falo tumor da inflamação, eu estou falando de edema, de um inchaço, tá? O que é o inchaço na meningite? Teria a ver com a pressão As minhas meninges intracraniana? vão inchar de que maneira? O que a gente tem? Eu tenho meu sistema nervoso central e eu tenho recobrindo ele as minhas meninges, correto? O que eu tenho? Lembram de anatomia semestre passado? Aumento da pressão intracraniana? Eu tenho sistema nervoso, meninges. O que eu tenho entre esses dois? Líquido. Qual líquido? Cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Tá? O tumor da meningite é o aumento do líquido cefalorraquídeo. Quando eu aumento o líquido cefalorraquídeo, tá? Eu vou criar uma pressão. Qual é a textura do meu sistema nervoso central? A Mole. textura do meu sistema nervoso Ele é central. visco. Ele é rígido? Não, ele é mole. Ele é gelatinoso, não é? Ele tem um aspecto gelatinoso, uma consistência gelatinosa. Vocês acham que qualquer pressão não vai interferir no sistema nervoso? Vai. Pela textura dele? Vai. Aonde eu aumento esse líquor, eu começo a apresentar a clínica da meningite. Tá? Quando eu tenho aumento da pressão, aumento dessa quantidade de líquor, o que vai ocorrer com o meu paciente? Ele perde a movimentação do pescoço, tá? A flexão do pescoço. Todo mundo, encosta o queixo de vocês no peito, faz esse movimento, tá? Dói. Eu dei o comando, tá? Passivamente vocês realizaram. Quando vocês fizeram, vocês não sentiram uma leve tensão aqui nessa região? Tá? Sim. É uma leve tensão, não é uma tensão, é uma leve tensão. O que ocorre quando você faz esse movimento? Você está estirando o seu sistema nervoso central e suas meninges, tá? Porque ela é formada para estar paradinha. Quando você movimenta, você está estirando, tá? Quando a gente aumenta a pressão interna ali, o que vai ocorrer? Dificulta o movimento. Aí meu paciente não consegue encostar. Se eu peço para o paciente com meningite, encosta o seu peito, o seu queixo no peito, ele vai fazer isso aqui. Você vê que ele força, ele tenta, mas ele não consegue, tá? Você vê lateralmente a musculatura dele forçando,
mas ele não consegue chegar, tá? Ele vai tentar, ele não vai conseguir. Por quê? A pressão está interna muito grande, tá? Aí ele não consegue fazer. Eu consigo fazer esse movimento ativo, tá? Deixo o paciente, pego a cabeça dele e movimento. Quando eu faço essa movimentação, lembram do sistema nervoso, lembra de anatomia 2, semestre passado? O que a gente tem no final da nossa coluna? O filo. Hã? Filo terminal. A cauda, o filo. A cauda equina, né? Cauda equina lá, cauda de cavalo, que são os feixes nervosos, tá, terminais, que vão inervar membros inferiores. Quando eu faço essa movimentação ativa, o meu paciente ele vai ter uma movimentação em membro inferior, discreto, tá? Não é que eu vou fazer assim, ele pá, tá? Não, eu vou movimentar aqui, forçado, eu vejo que o membro dele retrai. Por quê? A coluna, para fazer esse movimento ativo, ela vai ter que puxar, e ela vai estirar quem? A coelha de cavalo, que está inervando o membro inferior, e o membro inferior tem essa movimentação discreta, tá? Então, por isso que a gente tem a clínica para se fazer, tá? Então, quando eu falo de meningite, eu estou falando dessa clínica, tá? Mas tudo tem um começo, então no começo nada é tão marcado, tá? Eu vou trazer mais para frente um caso clínico de meningite para a gente discutir conforme de alguma dessas bactérias, tá? Então eu vou trazer dois, vou trazer um de clínica inicial e um de clínica marcada, para vocês verem como confunde, tá? E o vômito em jato? Vômito em jato é uma característica da meningite, mas é quando a clínica já está marcada, tá? Porque a pressão exerce a pressão tão grande que desregula toda a forma sistêmica. Porque o paciente vai começar a apresentar dor, vai ficar inconsciente, ele perde a visão, ele perde a audição, tá? Ele fica... Hã? Aí fica sequela. Se você não tratar adequadamente rápido, o paciente pode apresentar essa sequela permanente, né? Mas aí tem pacientes que durante o quadro de meningite, ele perde a audição e perde visão. Por quê? Está comprimindo, tá, sistema nervoso central. Então o cérebro desconecta esse sentido. Depois do tratamento, o paciente pode voltar normal, tá? Tranquilo? De boa, Maria Ângela? Que horas é sua palestra hoje? 7 horas, na 7 horas, sala 12. Viu? Ela tá vendendo ingresso ali. Manda o link. É da Liga de Sim. Eles mandaram uma aqui, Mas são mas... sintomas. Viral é mais rápida, bacteriana Mandaram é uma de qualquer intermédia e fúngica demora 2 semanas. Olha isso, cara. O colega tá falando que a classe é fechada. É porque a gente começou. Vai ter uma aberta de qualquer luta. Só vai hoje e fala, menina, não sei. Chega lá na sala, sala 12, sala 12? Sala 12, se alguém falar, vai falar, não. Esse tinha que fazer o... Ô, Nath, só você. Aran. Cadê o Aran no meio? Só vai sendo. E Aran? E acabou. É pro Castro, o palestrante? É o Castro, o palestrante? Ele faz melhor do que o Airan, cara. Tira o convite. Houve um equívoco. Quem que é? Era pegadinha. É o caso, melhor não ir. É, melhor não aparecer lá do nada. É o chefe. Só vai, quem quer, só vai. Fiz dependência. Bora voltar aqui pra finalizar. Tá? Ah, não, é porque as ligas aqui elas fazem atividade somente para quem é ligante. Aí fala que são as palestras fechadas, porque é somente para quem é membro da liga. Eles fazem essas atividades assim. E tem as palestras que são abertas, que daí a liga promove para toda a população acadêmica, sabe? É que daí as atividades da liga elas são reguladas assim, fechada somente para quem é da liga e aberta para quem para todo mundo. Tá? Bora, tranquilo? Listéria? Ok? Dá uma... Vai
Vai dar um intervalo? Não, Hã? Vai dar intervalo? Vou terminar esse aqui. Terminando. Falta 30 slides, tá, Camila? 22 e 29. Desse primeiro. Falta 6. tá com o pau então, doutor. Falta 6 para acabar isso. Então vamos. Esse. Coloca lá. Listério, ok? Vamos para erisipela, tá? Característica, bacilo gram-positivo, pleomorfo, tá? Quando eu falo pleomorfo, eu estou falando que não tem uma forma definida, tá? Formas de bastonetes curtos, sem cadeias ou largos e filamentosos. Então ele tem essa variação, certo? São anaeróbios facultativos e imóveis. Infecção em humanos, grupo de riscos: pescadores, manipuladores de pescados e açougueiros, tá? Tem um grupo bem chave, tá? Forma mais comum: erisipeloide, tá? Infecção cutânea localizada, tá? Transmissão: contato com carnes contaminadas através, tá? De escoriações na minha pele. Então eu preciso ter uma lesão e ter o contato, tá, com essa carne contaminada. Assim, se eu tenho uma lesão na minha perna, a indicação era de eu nem estar manipulando a carne, né? E o grupo de risco é bem sugestivo, né? Açougueiro, manipulador de pescados e pescadores, assim, né? Então, lesões, dedos e mãos são mais comuns, tá? Período de incubação, de 2 a 7 dias depois do contato. Diagnósticos: isolamento bacteriano através de biópsia de pele, também conhecido como dedo de foca, tá? O dedo de balena, ele fica com edema, tá? Bem inchadinho, tá? Chama de dedo de foca porque a foca não é gordinha, né? E daí ela tem, como você movimenta o seu dedo, tá? Fica gordinho, fica parecendo aquela foca pulando. Tá? Inoculação direta em feridas, tá? Ou abrasões. Sintomas: dor intenso, edema, lesão elevada, tá? Violácea, sem pus, tá? O que não distingue de infecções de estafilococos e estreptococcus. Distribuição do habitat: distribuição é mundial. Tá no planeta Terra? Tem ela, tá? Comensais no trato digestivos e aves e mamíferos. Isolamento no solo, água e alimentos contaminados. Formas clínicas: a gente tem a cutânea, que é a mais comum, tá? Ou menos comum, perdão. Bacteremia, sem endocardites, e artrites sépticas, no casos raros, tá? Reportados. Artrite séptica é uma urgência traumatológica, tá? Toda vez que você diagnosticar artrite séptica, é classificado como uma urgência traumatológica. Você deve resolver isso imediatamente, senão o membro pode ser amputado, tá? Tratamento farmacológico, ó, que maravilha. Penicilina, né? Tá, penicilina é linda, gente. Uma bezetacil, tá? Uma caneta, você tem que sair do seu plantão com uma bezetacil, uma caneta e um sonho. O resto você vai... Já é 50% de né? sucesso. E uma dipirona, não esquece da dipirona. O médico não pode Sempre. dipirona, né? Duração do tratamento, tá? Eripizeloide pode resolver de 3 a 4 semanas sem tratamento. Porém, tá? Com os antibióticos aceleram a resposta. Então, se você, né, deixar por conta, até 4 semanas, um mês, tá? O paciente vai ficar com essa lesão, o sistema imune vai combatendo e eliminando devagar. Mas a gente sempre entra com tratamento porque é agradável você ficar com um membro assim? Não. Não, né? Tranquilo? Este? Erisipela? Doutor, se o paciente ele faz muito uso de penicilina, o corpo pode acabar acostumando? Cria-se resistência. Lembra do início lá que eu falei dos fatores de resistência? Então, quando a gente vai apresentando a mesma medicação, o mesmo antibiótico, o que ocorre? Se eu sempre vou dosando, a hora eu uso uma dosagem mais alta, a hora uma dosagem mais baixa, tá? A bactéria, minha flora que está ali presente, começa a se adaptar, tá? E vai criando um mecanismo de resistência. Ela vai se adaptando, a adaptação dela a gente chama de mecanismo de resistência.
Aí tem hora que não vai funcionar mais. Daí a gente parte para umas coisas mais pesadas. Essa erisipela é a mesma que geralmente na perna também, né? Também. vou sofrer Mais com isso idoso, também. principalmente. É, mas é que o público-alvo dela vai ser esse daqui. E Né? nada mais é que uma inflamação. Hã? Quando começa assim, na Cria-se uma inflamação, tá? A clínica típica dela é provocar essa inflamação, tá? Isso que difere dos tipos da contaminação por estáfilo e estrépito, porque estáfilo e estrépito vai provocar inflamação, mas vai ter associado pus, né? Aqui não tem pus, aqui só vai ter o processo da inflamação, né? Que esteticamente é feio, né? Se alguém tiver algum paciente com erisipela, pode mandar para mim, que eu faço atendimento de laser terapia. Peraí, atenção aqui, outra propaganda. Vai lá, levanta para seu nome. Laser terapia, gente. Quem tiver paciente que tem erisipela ou edema, rubor, pode mandar para mim, que eu faço atendimento de laser e melhora significativamente. Além do tratamento antibiótico, mas o laser em 2, 3 sessões já. Viu? Pronto. Tranquilo. Tranquilo, erisipela? Vamos para as nocárdias, tá? Quando eu falo de nocárdia, eu tenho mais de 30 espécies, tá? Implicadas com infecções humanas. Distribuição, tá? Está presente na terra, em água. Transmissão, inoculação de bactérias, não se transmite de pessoa a pessoa. Então, eu preciso ter o contato direto com algo contaminado. Se eu tiver o contato direto com alguém contaminado, não tenho risco associado, tá? Espécies de nocárdias mais comuns em humanos, tá? Tenho nocárdia asteroides, tá? Nocárdias brasilienses, nocárdia barcinítica, tá? E nocárdia nova. Enfermidades associadas, infecções pulmonares, cutâneas, cerebrais e disseminadas. Sua morfologia, bacilo filamentoso ramificado, tá? Colônias serosas, tá? Amontoados irregulares. Tranquilo? Até aqui? Passa, né? Patologia e manifestações. Fatores de risco: imunodepressão, tá? Corticosteroides. Pacientes que fazem uso crônico de corticoides, tá? Acabam desenvolvendo síndrome de Cush medicamentosa, tá? Síndrome de Cush medicamentosa é uma patologia associada ao uso crônico de corticoides, tá? Porque o paciente fica com a cara de lua cheia, o paciente fica sempre inchado, tá? Ele tem outras clínicas afetadas, começa a afetar rim, tá? Então, ele tem toda uma clínica. Paciente, quando a gente faz tratamento, tá? Algumas patologias, a gente provoca a síndrome de Cush medicamentosa no paciente, tá? Porque é melhor a gente ter a síndrome de Cush medicamentosa e solucionar com o uso do corticoide, do que a gente deixar sem o uso do corticoide para não ter a síndrome de Cush, tá? É mais fácil controlar a síndrome de Cush do que não utilizar o corticoide, tá? Então, nesse caso, pacientes também podem apresentar, pacientes que fizeram transplante, SIDAs, tá? E alcoólicos também, tá? Infecções pulmonares, sintomas, meu paciente vai apresentar febre, suor noturno, perca de peso, tosse, dísnea. Lembra alguma coisa para vocês? Tuberculose, né? Lembra a clínica de tuberculose, né? O paciente vai apresentar essa sudorese noturna, perca de peso, tosse, dísnea, que é a falta de ar. Radiografia, eu vou ter infiltrados focais, nodulares, multifocais e cavitações, tá? Muito erro de diagnóstico de tuberculose, tá? Para as nocárdias. Disseminação, sistema nervoso central, abscessos cerebrais, tá? Pode provocar. Pele, rinhões, olhos e outros órgãos também podem ser afetados. Olha que lindo que fica a lesão. Nocárdia brasiliensis, tá? Infecções cutâneas primárias, resultado de traumatismo. Eu precisei, tá? Ter essa lesão. Manifestações, lesões cutâneas localizadas, diagnóstico laboratorial. Amostra, no caso, esputo, catarro, pus, líquido cefalorraquídeo e biópsia, tá? Conforme a área afetada, eu retiro a minha amostra. Tinção, faço gram, vou ver bacilos gram positivos, filamentosos, ramificados, tá? Tratamento, tá? Fármaco de eleição, trimetropin, tá? Aqui já não vem penicilina, tá? Aqui a gente já muda.
A gente já apela um pouquinho mais. Duração do tratamento, largo prazo. O tratamento pode ser prolongado semanas a meses, até a gente solucionar, acabar a sintomatologia, tá? Mínimo 2 semanas de tratamento a gente tem, tá? Se em 2 semanas não passou, a gente permanece com o tratamento. No caso dos abscessos, a gente tem que fazer a drenagem. Actinomicetomas. Não, esse aqui. A diversão. Actinomicetoma. Tá? Lembra da Activia? Da caganeira? Actinomicetoma, tá? Definição e características do micetoma. Infecção crônica, tá? E circunscrita. Progressão lenta, começando no tecido subcutâneo, pode ser destrutiva, tá? Indolor, causada por fungos ou bactérias filamentosas, tá? Actinomicetoma forma micetomas causados por bactérias filamentosas ramificadas, granulomas compostos por tecidos e bacilos gram-positivos, tá? Agentes causais, tá? Eu nunca esqueço de colocar corega quando eu venho pra cá, minha chapa fica soltando esse nome, tá? Diagnóstico, diferenciação mediante provas bioquímicas. Por quê? Essa é a patologia, tá? Não é específico de um agente causal, como vocês podem ver aqui. Essa patologia também é provocada por fungos, tá? Fungos filamentosos. A gente tem três tipos de fungos, tá? Os filamentosos, que são os bolores, tá? Que a gente tem a mesma quadro de características. Então a gente vai diferenciar através das provas bioquímicas e a grande maioria através de biópsia que a gente faz, tá? Olha que lindo que forma essas lesões, né? Lindíssimo, em qualquer região. E quando afeta gânglio, a gente tem afetação de tamanho, né? Deformações associadas. Elefantismo estaria relacionado, Não, doutor? A elefantismo? Não, elefantismo é diferente. Tranquilo? Intervalo, não sei.